Golpe da inteligência militar ucraniana, GUR, contra Moscou, explosões no oleoduto de derivados de petróleo do anel viário e ataque de drones ucranianos. Centenas de drones partiram para impor sanções à Rússia. A região metropolitana de Moscou mergulhou na escuridão. O general Budanov está em Pokrovsk, mas também comanda pessoalmente a operação de desembarque. Putin está se preparando para se livrar de Gerazimo por causa dos fracassos na linha de frente. O Pentágono aprovou a transferência de tomahawks para a Ucrânia. Em Madrid, uma reunião secreta das coalizões decididas a apoiar a Ucrânia. Trump mandou Orbán embora e recusou suspender as sanções anti-Rússia para ele. Lukashenko ameaça a Europa com o uso do Oreshik. Olá, sou Anastasia Dmitrovskaya. Vamos ao que interessa, mas antes, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não nos perdermos no YouTube. Na região de Moscou, após operação especial bem-sucedida da Diretoria Principal de Inteligência, 3 linhas do oleoduto Ring, importante instalação militar russa, foram destruídas. A rede antidrones e a proteção do objeto inimigo, feita por uma guarda armada, não ajudaram. Todas as 3 linhas, pelas quais o agressor transportava gasolina, diesel e combustível de aviação, explodiram com sucesso e ao mesmo tempo. O duto foi desativado. Isso é um golpe sério nas capacidades militares do Estado agressor, assim como em sua economia, especialmente na região de Moscou. E agora, novamente, augure sobre a sua operação de desembarque única e ao mesmo tempo complexa em Pokrovsk. Resumidamente, lembro que a situação lá piorou significativamente. O inimigo concentrou muitas tropas ali, por isso eram necessárias ações radicais para não perder a cidade. O primeiro a noticiar o início da operação foi o jornalista do The Economist, Oliver Carroll, que publicou um vídeo mostrando o desembarque de forças especiais de um helicóptero em área supostamente sob controle da Rússia. Posteriormente, vários meios de comunicação ucranianos confirmaram a autenticidade do vídeo, citando suas próprias fontes na inteligência, e destacaram que soldados de assalto do GUR realmente entraram em áreas de Pokrovsk que os generais russos declararam capturadas e consideram estrategicamente importantes para a logística ucraniana. Segundo a Reuters, a operação começou ainda no início desta semana. Os combatentes do GUR aterrissaram nesta região há alguns dias em um helicóptero Black Hawk. Enquanto isso, o major das Forças Armadas da Ucrânia, Andrei Kachuk, publicou uma foto em que aparece o chefe do GUR, Kirill Budanov, com as forças especiais a caminho de Pokrovsk. Como foi destacado, o general está pessoalmente comandando a operação no local, e os correspondentes militares pró-Rússia já se mobilizaram e tentam desmentir as informações sobre a contraofensiva da Ucrânia. Além disso, os russos enviaram convites a jornalistas ocidentais para visitarem Pokrovsk e copias. O e-mail enviado pelos propagandistas russos. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. Se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos observando. O destino do chefe do Estado-Maior General Gerazimo está por um fio, e Putin o demitirá se os ocupantes não o capturarem até meados de novembro, ou Kroos. Mas eles não vão capturá-lo. O candidato para sucessor de Gerazimo já foi escolhido. Detalhes na nossa reportagem. A última perna da cadeira de Valery Gerazimo quebrou. O movimento Axios afirma que o Kremlin está muito insatisfeito com o trabalho do general e com seus, para dizer o mínimo, relatórios nada verdadeiros vindos da linha de frente. Citando dados de oficiais de um dos agrupamentos das tropas russas, Putin deu a Gerazimo o prazo de tomar Pokrovsk até meados de novembro. Essa ordem é a última chance do general manter seu cargo. Diante desse ultimato, observa-se um aumento acentuado do envio em massa de soldados na direção de Pokrovsk.
O comando está lançando enormes ondas de pessoal em ataques suicidas para cumprir a ordem a qualquer custo. Sem atrativos, sem carisma, Valery Gerassimov é o homem a quem Putin deve seu primeiro mandato presidencial. Foi ele quem, enquanto em Moscou se preparavam para marcar as cédulas, comandou as operações de combate pelo vilarejo de Komsomolskoye. Essa batalha, que durou 15 dias, foi a chave e a última da segunda campanha chechena dos russos. Gerassimov trouxe a vitória para o candidato Putin, marchando sobre inúmeros corpos de soldados do exército russo e moradores locais. Os moradores puderam sair da vila, mas não puderam ir muito longe. Eles foram obrigados a ficar por vários dias fora dos arredores da vila, mas, na verdade, serviam como escudo humano. Em 2012 foi justamente Gerassimov quem apresentou à liderança do país a fórmula da guerra híbrida. Na época, ele afirmava que era necessário abandonar as guerras clássicas e partir para a desestabilização local. A essência disso está no uso ativo do potencial de protesto da quinta coluna. Um pouco depois, os russos testaram a fórmula de Gerassimov primeiro na Crimeia e depois em Donbas. Segundo investigadores da Belinga, foi justamente Valery Gerassimov. Em 2014, ele foi o responsável por enviar tropas regulares da Rússia para perto de Ilovaisk, na Ucrânia, e por fornecer equipamentos militares russos aos separatistas, dos quais, aliás, foi disparado um míssil que derrubou o Boeing da Malásia. O Gerassimov mudo, como chamam entre si o cardeal cinzento do Estado-Maior, sobreviveu a todos os seus críticos mais brilhantes e barulhentos. No inferno, eles vão devorar as tripas deles. Estamos com uma falta de munição de 70%. Shoigu, Gerassimov, cadê as munições? Prigozhin foi explodido. Strelkov-Girkin está apodrecendo atrás das grades. Depois do escândalo, foi justamente graças aos esforços de Valery Gerassimov que o queridinho dos detniks russos, o general Popov, foi enviado para lá. Até o Shoigu foi tirado do Ministério da Defesa. E o Gerassimov mudo continua sentado na sua cadeira. Apesar de os boatos sobre sua demissão estarem se espalhando ativamente desde o verão do ano passado. E agora, supostamente, eles realmente têm fundamento. Em vez de Gerassimov, caso ele não consiga capturar Pokrovsk, por volta de meados de novembro, algo assim deverá surgir. Viktor Viktorovich Paznikir, que nasceu e cresceu perto da cidade ucraniana de Sumy. Pouco se sabe sobre ele. Por decreto sigiloso, ele foi condecorado com a Ordem de Zhukov e, em fevereiro de 2024, recebeu o título Coronel-General. O líder militar dificilmente pode ser considerado uma figura midiática. Seu nome foi mencionado pela primeira vez na mídia após o início da operação na Síria. O tenente-general ocupava o cargo de primeiro vice-chefe da diretoria principal de operações do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Suas reuniões informativas eram dedicadas à situação em torno de Palmira e Alepo. Paznikir também falava sobre o trabalho da polícia militar russa no Oriente Médio e criticava a presença das forças navais americanas na região. A declaração do tenente-general sobre os planos dos Estados Unidos de desenvolver um sistema global de defesa antimísseis causou grande repercussão. Na conferência de Moscou sobre segurança internacional, Paznikir chamou Washington de provável adversário de Moscou. Para superar a defesa antimísseis, Viktor Viktorovich propôs o uso dos complexos Sarmat e Avangard. Ainda não se sabe se Gerassimov conseguirá mais uma vez enganar seus adversários e se manter no cargo. Os ocupantes já vinham reunindo tropas na direção de Pokrovsk desde o verão e testando os pontos fracos na defesa ucraniana. A favor deles estão os imensos recursos da Rússia, que não medem esforços para alcançar seus objetivos, e uma enorme quantidade de cavalheiros. Sortudos que foram seduzidos pelo contrato e pelo novo status de herói. E Pokrovsk, em 2025, pode se tornar uma batalha importante e decisiva, como foi um dia a vila chechena de Komsomolskoye. Uma reunião fechada de representantes de 35 países que fazem parte de uma coligação determinada a continuar a ajudar Kiev terá lugar em Espanha. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Mundo. Jornalistas informam que a reunião ocorrerá na próxima terça-feira, 4 de novembro. O evento será realizado com o máximo sigilo. Os participantes foram avisados sobre a proibição do uso de telefones celulares e da publicação de qualquer informação sobre a reunião nas redes sociais, em particular
Durante esse encontro fechado serão discutidas garantias de segurança para a Ucrânia. Durante o segundo bloco de discussões, os participantes tentarão desenvolver uma abordagem comum em relação às garantias de segurança para a Ucrânia e trocarão opiniões sobre os debates atuais sobre esse assunto. Pretende-se dar atenção especial aos marcos jurídicos, políticos e diplomáticos, assim como a possível contribuição da coalizão determinada a conter futuras agressões russas. E você tem alguma esperança em relação a esse encontro da coalizão dos determinados? Ou não tem nenhuma expectativa? Sempre leio seus comentários com prazer. E nós continuamos por aqui, porque o mais interessante vem agora. Os Tomahawks, ao que tudo indica, realmente serão para a Ucrânia. E, pelo menos, essa decisão foi aprovada pelo Pentágono. Quem afirmou isso foi a respeitada CNN, citando fontes no governo americano. O Pentágono deu sinal verde para o fornecimento de mísseis de longo alcance à Ucrânia. Os Tomahawks, considerando que isso não prejudicará os estoques dos Estados Unidos. No entanto, a decisão final ainda cabe ao Trump. Até agora, ele não fez declarações oficiais sobre os Tomahawks para a Ucrânia. Tomahawk é, claro, algo impressionante, mas enquanto os Estados Unidos aprovam, a Ucrânia já está atacando com seus próprios mísseis. Nosso Neptune atingiu a usina termoelétrica de Oriol e a subestação elétrica de Novobrias. Isso foi oficialmente comunicado pela Marinha. Ambos os alvos abasteciam fábricas militares russas, e o míssil Flamingo já conta com 9 lançamentos de combate. E esse é o melhor míssil de cruzeiro ucraniano, escreve ao Figaro. Como destaca a publicação, agora está sendo considerado o próximo estágio na fabricação de mísseis balísticos ucranianos. Saiba mais sobre as novidades das armas ucranianas e os próximos ataques ao território do inimigo em nossa reportagem. A Ucrânia destruiu o Orenikon russo em território da Rússia. Quem afirmou isso foi o chefe do SDU, Vasily Malin. Não foi divulgado qual arma exatamente foi utilizada pelos serviços especiais ucranianos. Mas, mesmo assim, a indústria de armamentos ucraniana está se expandindo consideravelmente a cada ano. A Ucrânia está usando com sucesso, em conjunto, os mísseis do Neptune e o Flamingo para ataques contra a Rússia. Foi o que contou aos jornalistas o presidente Volodymyr Zelensky, destacando que ainda não é um uso em massa, mas já os primeiros resultados significativos em relação a essas armas. No futuro, eu acho que os mísseis que serão usados, os ataques com mísseis realizados com o Flamingo ou com o Neptune, virão acompanhados de uma grande variedade de sistemas não tripulados, drones, cada um cumprindo sua própria função. Alguns vão distrair a defesa aérea, outros vão destruir a defesa aérea, outros vão criar interferências, outros vão fazer. O presidente também mencionou o uso do míssil não tripulado Polenic-C, que já atingiu dezenas de depósitos militares. Inimigo. Zelensky citou o uso do foguete não tripulado Ruta, que voou 250 km pela primeira vez, como a segunda tendência positiva. Quilômetros. E atingiu a torre naval. Eu não concordo totalmente com isso, por um motivo simples. Normalmente, um míssil de cruzeiro é algo que possui algum tipo de mecanismo de asa. Ou seja, o míssil é lançado do ar ou do solo. Depois dessas asas se abrem e criam uma força aerodinâmica que permite ao míssil de cruzeiro voar longas distâncias. Os nossos próprios raquetodrones ucranianos, por exemplo, têm uma asa fixa, ou seja, uma asa que foi instalada de uma vez por todas e que não precisa de nenhum de lançadores especiais, nem de compartimentos especiais que são inseridos nesses lançadores para garantir a padronização. No entanto, o maior sucesso dos ucranianos é considerado o uso em massa do drone Kamikaze Ilyuty, que chegou a contar com até 300 VANTS. O Ilyuty é um sistema com um conceito um pouco diferente. Ele não tem nada em comum com o Shahid, nem por fora, nem por dentro. Tanto o sistema de controle quanto o sistema de diagem. E os elementos que existem ali, como reconhecimento de imagens, correção de trajetória, inteligência artificial, não têm absolutamente nada a ver com o Shahid.
Carga útil e alcance, os drones navais do Serviço de Segurança da Ucrânia melhoraram, sendo capazes de atingir alvos a mais de 1.500 quilômetros. Eles foram usados pela primeira vez em 2022 durante o ataque aos navios da frota do Mar Negro da Rússia na Baía de Sebastopol. E desde então, esses drones estão constantemente evoluindo e sendo aprimorados. Agora, o nosso SBU tem muito mais maneiras de destruir do que tinha antes. E lá não tem só o Maliu, tem muitas outras coisas também. Se há tarefas para o Maliu, usam-se os Malius. Se há tarefas para outros drones, usam-se outros drones. Desde agosto deste ano, foi anunciado o lançamento em série do míssil Flamingo, capaz de atingir alvos a uma distância de 3.000 quilômetros. O Neptune modernizado já está há um ano operando com sucesso contra alvos terrestres. Agora, em uma distância de até 400 quilômetros. Foi anunciado que em breve atingirá até 1.000 quilômetros. E a Ucrânia extraditou pela primeira vez um criminoso de guerra russo para um terceiro país. Investigadores da polícia extraditaram pela primeira vez um cidadão russo por crimes de guerra para a Lituânia. Estamos falando da transferência de um militar da Federação Russa para a República da Lituânia, envolvido em torturas de civis em Melitopol. Em abril de 2022, militares russos detiveram ilegalmente um cidadão da Ucrânia e um cidadão da Lituânia, que estava na cidade realizando trabalho voluntário, ajudando a população civil e sem qualquer relação com as ações militares. Os detidos foram mantidos em instalações no território do aeródromo. Lá, eles foram torturados, espancados, ameaçados com armas, mantidos em condições desumanas e sofreram pressão psicológica. O jornalista ucraniano Andrei Tsiplienko contou em seu canal no Telegram que conseguiu descobrir quem exatamente a Ucrânia entregou aos parceiros lituanos. Estamos falando de Morgen Gagzin Viamedov. São militares da Unidade Militar 87, 852, 177 do Regimento Separado da Infantaria Naval da Flotilha do Cáspio, 58º Exército do Distrito Militar do Sul da Federação Russa. Sob o comando de oficiais superiores, ele participou diretamente da detenção de civis, de mantê-los em cativeiro e de torturá-los. O envolvido foi capturado por militares das Forças Armadas da Ucrânia e mantido em uma das instituições estatais. Em algumas ocasiões, gostaria de lembrar que todos os criminosos russos serão punidos pelos crimes que cometeram na Ucrânia. A Lituânia está suspendendo os embarques de petróleo russo para Kaliningrado em conformidade com as sanções contra a Rosneft e Lukoil. Mais boas notícias da Lituânia. A partir de 21 de novembro, o fornecimento de produtos petrolíferos será interrompido na região. Lukoil para Kaliningrado. A empresa ferroviária lituana declarou que cumprirá integralmente o regime de sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ao mesmo tempo, a Lituânia e a Rússia estão discutindo a prorrogação do contrato de trânsito de gás para a região de Kaliningrado. De acordo com os dados da publicação, as partes podem chegar a um acordo sobre um prazo mais curto para o novo contrato e um preço mais alto pelos serviços. A Comissão Europeia já foi informada sobre o processo. Também é importante destacar que, atualmente, o gás da Bielorrússia passa em trânsito pela Lituânia até Kaliningrado, enquanto a importação de gás russo para a Lituânia, por outras rotas, foi totalmente interrompida em abril de 2022. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, pediu insistentemente a Trump uma exceção para seu país em relação às sanções sobre o petróleo russo. Orbán, meu amigo, ele realmente me pediu uma exceção para a Hungria nas sanções contra as empresas petrolíferas russas, mas nós não concordamos. Mesmo assim, a Hungria se prepara para uma escassez de gasolina e o governo faz emendas sobre o armazenamento de petróleo e combustível importado. Segundo a Reuters, em Budapeste ainda esperam adiar a suspensão das compras de petróleo russo. O primeiro-ministro húngaro deve levantar essa questão também no próximo encontro com Trump, que deve acontecer em breve. Além disso, Orbán fez uma nova declaração polêmica sobre a Ucrânia. Ele declarou que quem apoia Kiev apoia a guerra. A situação era pior há um ano, porque naquela época os americanos também estavam do lado da guerra. Agora, só restam os europeus e os ucranianos. Os americanos estão do lado da paz, e os russos também chegaram ao ponto em que estão prontos para aceitar a paz. Ou um cessar-fogo sob certas condições, que agora são consideradas conhecidas. E os ucranianos ainda travam uma guerra patriótica.
Orbán mais uma vez criticou a ajuda à Ucrânia, afirmando que o apoio a Kiev só prolonga a guerra. E aqui é preciso reconhecer que, se entendermos muito bem quem é Viktor Orbán, não há muito com o que se surpreender. Nós, guardas. Os Estados Unidos foram acusados de tentar espionar a Rússia. Ele deveria entregar fotos de instalações militares americanas sensíveis e uma estação de rádio de helicóptero a um agente de inteligência russo. Segundo os promotores federais, Kenyon Anthony Amares, de 28 anos, de Alamogordo, Novo México, foi preso na terça-feira e acusado de fotografar uma instalação do Exército dos Estados Unidos em Fort Riley, Kansas, e tentar compartilhar as fotos com uma pessoa que ele acreditava ser um agente de inteligência russo. De acordo com a promotoria, Amares também concordou em adquirir e enviar um rádio de helicóptero para uso pelos militares russos. Sabe-se que o FBI interceptou o pacote com o rádio que o membro da Guarda Nacional enviou para a Rússia via Romênia, e o rádio foi apreendido antes de deixar o território dos Estados Unidos. O membro da Guarda Nacional acusado de espionar para a Rússia pode pegar até 20 anos de prisão e uma multa de até $1 milhão, caso seja considerado culpado. Lukashenko, de novo, parece que foi mordido por alguma coisa e está espalhando ameaças. A gente pode detonar se a situação ficar ruim. Aí a gente senta com o Putin, toma uma decisão e detona. Portanto, não se meta em encrenca, porque foi assim que começou a guerra na Ucrânia. Em Donbas, os falantes de russo eram oprimidos. Aqueles que falavam russo eram mortos e envenenados. Aconteceu diante dos meus olhos. Bem, sabemos muito bem que esses dois ditadores estão bêbados. Teria sido melhor se eles tivessem transado alguns medicamentos para psicose. E eu me pergunto, quando foi que Lukashenko chegou a Donbas e viu os falantes de russo sendo oprimidos diante de seus olhos? Lukashenko também falou sobre os detalhes da diplomacia bielorrussa em resposta às exigências dos Estados Unidos para que a Lituânia se desculpasse pelos incidentes, com o lançamento de balões contendo cigarros contrabandeados. As autoridades e Lukashenko devem pedir desculpas imediatamente à Lituânia e publicamente por isso. Bem, vá se fuder, e por aí vai. Haverá algo pelo qual, eu disse, pediremos desculpas, mas se a culpa for nossa, por que devo me desculpar? O autoproclamado líder bielorrusso também falou sobre a recuperação dos europeus. Mas aqui é preciso ouvir, porque eu não consigo transmitir todo esse absurdo. Por que diabos estamos recuperando esses europeus? Veja, na Bielorrússia já não vivem mais 10 milhões de pessoas. 10 milhões. Um território desse tamanho. Pântano, florestas. E isso é o quê? Oxigênio. Para quem estamos dando isso de presente? Para esses europeus fedorentos, por assim dizer, que nos sufocam todo santo dia. E pensei, bom, talvez não na nossa vida, mas os filhos deles, os nossos filhos, vão valorizar o que é a Bielorrússia. E vão pagar para a gente por isso. É difícil comentar tudo isso usando palavras decentes, mas talvez vocês consigam. Escrevam nos comentários, não se segurem. Noite de 1º de novembro. Os russos com certeza não vão esquecer, e é só vocês olharem o mapa e a escala dos drones lançados. Cerca de 700 drones sobrevoaram a Rússia, mandando um alô para o inimigo. E aí começou, primeiro, uma balada nos arredores de Moscou, mas disseram aos russos que era só um desligamento emergencial de energia. Posteriormente, a Ucrânia confirmou oficialmente um apagão na região de Moscou. E aqui estão mais algumas fotos da região de Moscou. Mas chegaram drones e aviões de dados de boa qualidade. Está em algum lugar acima da minha cabeça. A casa inteira está em desordem. Bem, eu ouvi um zumbido.
O Ministério da Defesa da Rússia informou sobre a suposta derrubada de 98 drones sobre as regiões de Belgorod, Samara, Moscou, Voronezh, Rostov, Lipetsk e Ryazan. Portanto, podemos analisar para onde os drones comunicaram. Transmitiram com tanto sucesso que nos aeroportos de Samara, Saratov, Tenza, Kaluga e Tambov foi anunciado. O plano cobertura. Todos os aeroportos estavam fora de operação. O Kremlin está intensificando a mobilização velada dos russos para repor as perdas. Eles não sabem o que. O motivo formal para isso foi a introdução do alistamento contínuo para o serviço militar obrigatório durante todo o ano. Enquanto isso, as autoridades russas vão concentrar os esforços de recrutamento em pequenas localidades. Os recrutas serão forçados a assinar contratos. Além disso, parte dos recrutas, segundo o movimento militar de ucranianos e tártaros da Crimeia, ATIS, também será enviada para proteger contra ataques de drones. Os objetos estratégicos russos, incluindo depósitos de petróleo e refinarias, são vulneráveis a esse tipo de ataque. Além disso, a Rússia incluiu oficialmente os territórios ocupados da Ucrânia em seu distrito militar do sul. E agora planeja mobilizar também a população local. Na Rússia, começaram a vender drones Shahed de brinquedo com bombinhas. Quem informa é o jornal O Telegraph. Na propaganda do Shahed de brinquedo, está claramente indicado que ele é destinado a crianças a partir de 3 anos de idade. Além disso, o brinquedo é apresentado como presente ideal para jovens patriotas, incentivando o sentimento de patriotismo desde cedo.